Pai, nós estamos reunidos nessa hora, através desse meio virtual, para aprendermos mais da Tua palavra. Queremos pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, e que o Senhor coloque sempre desejo em nós de aprender mais de Ti. Peço em favor dos enfermos, que o Senhor vá de encontro deles, trazendo cura, trazendo restauração, e que o Senhor possa curá-los. Abençoe aqueles que estão nas UTIs, estão em estados graves, que a Tua boa mão esteja com eles. De igual modo, eu peço pelos que estão enlutados, que o Senhor traga o conforto e o consolo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pois é, nós vamos dar início hoje a um estudo panorâmico da Bíblia. Gostaria de começar lendo um texto da Palavra de Deus que se encontra em 2ª Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. 2ª Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Versos 14, 15, 16 e 17. 2ª Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14, 15, 16 e 17. Na minha Bíblia, ele tem aquele título, os títulos não fazem parte do original, mas é um resumo do texto. Na minha Bíblia, o título está assim: Inspiração, Valor e Utilidade das Santas Escrituras. Aí diz o texto: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, Senhor. Isso que nós vamos estudar nesses dias, o panorama bíblico, começando do Antigo Testamento. Esse texto nos diz que aqueles textos que a gente acha difícil e até chato de ler, lá de Números, de Levítico, é importante para a nossa salvação. Nós vamos ver isso ao longo desses tempos aqui, dessas semanas. Vou pegar o teclado aqui para ficar mais fácil. E eu quero começar, então, perguntando assim: por que estudar a Bíblia? As nossas declarações de fé normalmente afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, infalível, inerrante e autoritativa, a nossa única regra de fé e prática. A gente sabe isso de cor, a gente professa isso, mas será que a gente está vivendo isso? Se a Bíblia é palavra de Deus inspirada, infalível, inerrante, tem autoridade e a nossa única regra de fé e prática, nós deveríamos ter intimidade e habilidade com as Escrituras. E a ideia é, com essas aulas, a ideia vai ser realmente ampliar a nossa visão bíblica, de maneira que, ao lermos um texto bíblico, ao estudarmos um texto bíblico, nós estaremos, creio eu, mais preparados para entender o que o autor bíblico quer dizer e o que o texto bíblico tem a nos ensinar. Então, nós vamos começar, pensando nesse panorama bíblico, exatamente com essa pergunta: por que estudar a Bíblia? Eu separei 2 posts que eu peguei na internet hoje. Um é do pastor atual, o outro é de um reformador. John MacArthur, pastor presbiteriano dos Estados Unidos, disse o seguinte: se não há interesse pela Bíblia, então você é como que estão lá fora. O que ele está dizendo é que se nós que estamos na igreja não nos importamos verdadeiramente com as Escrituras, nós somos igual quem está lá no mundo, ou seja, nós não temos até que pensar realmente a nossa conversão. E John Knox, lá no século XVII,
nos anos 1600, 1500 e pouco, do século XVI, dizia o seguinte: as Escrituras de Deus são o meu único alicerce e consistência em todas as questões de peso e importância. A grande conquista da Reforma foi colocar as Escrituras na mão do povo. Essa foi a maior de todas as conquistas, porque até então o povo não tinha acesso às Escrituras, não tinha acesso à Bíblia. Mais algumas ideias aqui de por que estudar a Bíblia. A primeira coisa é porque a Bíblia é um livro muito singular, único em todo o mundo. A Bíblia trata-se do livro um dos mais antigos do mundo, e, no entanto, é o livro mais vendido no mundo até hoje. É um best-seller. Ainda hoje, a Bíblia bate todos os recordes de venda. A Bíblia é o livro mais traduzido, mais citado, mais publicado e que mais influência tem exercido em toda a história da humanidade. Às vezes a gente escuta falar de um bom livro e aí você quer ler o livro, porque esse livro é bom demais, ele vai te ajudar a compreender o mundo, a compreender tantas coisas. E a Bíblia traz isso de uma maneira muito especial e às vezes nós não damos a ela a mesma importância. Já tiveram muitos governantes tiranos que queimaram as Bíblias. No entanto, nós cristãos reverenciamos ela. Nós consideramos a Bíblia um livro sagrado, como palavra de Deus, e por isso nós cuidamos e lemos a Bíblia. É interessante essa afirmação aqui. A Bíblia é um produto do mundo oriental, foi feita basicamente lá no Oriente, ali na região de Israel, principalmente, porém ela moldou toda a vida no mundo ocidental. Ou seja, ela influenciou todo o mundo, sendo um livro antigo, um livro de uma cultura totalmente diferente das outras, mas ainda hoje ela influencia todas as nossas vidas. E ainda tentando responder por que estudar a Bíblia, nós colocamos aqui algumas perguntas que a gente vai tentar responder nesses dias. Como é que a Bíblia se originou? Como que ela veio à existência? O que é que constitui esse caráter dela assim tão diferenciado, tão inusitado das Escrituras, da Bíblia? Quando ela assumiu essa forma atual, da maneira que nós temos hoje? Quais as características especiais da Bíblia? A Bíblia é um livro comum? Não é? Se ela não é, por que essas características? Qual a sua estrutura? Por que ela está numa determinada estrutura? Quanto tempo ela levou para ficar pronta? E o que significa a inspiração da Bíblia? Nós vamos, de uma maneira simples, nós vamos tentar passar por isso, vamos ver algumas coisas dessa ainda hoje. Está indo bem? Está indo muito rápido? O que vocês acham? Tá bom? Então tá bom. Pensando um pouquinho na estrutura da Bíblia. A Bíblia contém, como nós conhecemos, 66 livros. A palavra Bíblia, ela vem do grego biblos, que quer dizer plural. OS quer dizer biblioteca, muitos livros. A Bíblia compõe-se basicamente de duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito pelos judeus, preservado por milênios antes da era de Cristo, vem sendo preservado há muito tempo. O Novo Testamento foi escrito essencialmente pelos discípulos no primeiro século. Praticamente por volta do ano 100, toda a escritura já estava escrita, já estava fechada. Uma curiosidade para aqueles que não sabem, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores diferentes. Mais de 40 autores, e levou cerca de 1.600 anos para ser finalizada. Não é que ela conta a história de 1.600 anos, ela levou 1.600 anos para ser escrita. São 16 séculos, é muito tempo de história para a Bíblia ser escrita. O Antigo Testamento foi escrito quase que na sua totalidade em hebraico, mas existem algumas partes em aramaico, que também é uma língua oriental.
Essas línguas, tanto o hebraico como o aramaico, são línguas guturais, se fala com a garganta. O hebraico tem uma característica interessante que não tem vogal. Então, para nós ocidentais, é difícil a pronúncia do hebraico. Depois, lá na frente, os maçoretas criaram sinais para dar som de vogal, para que o pessoal do Ocidente pudesse ler em hebraico. Mas o texto original não tem vogal, não tem nem identificação de vogal. São só consoantes. É muito interessante o hebraico. O aramaico parece um pouco. O Novo Testamento foi escrito, na sua totalidade, em grego. Um grego chamado popular, grego koiné, o koiné, como alguns dizem. Seria aquela língua popular. Interessante que no tempo de Cristo, você tinha os judeus que sabiam hebraico, o aramaico, o mundo inteiro falava grego, e a língua oficial do Império Romano era o latim. Então, era um período muito rico, muito culturalmente muito rico. E como o grego era uma língua que todo mundo sabia, a maioria dos negócios era feito em grego, os documentos, a cultura grega, ela foi usada por Deus para influenciar o mundo de uma maneira muito forte, realmente para preparar o caminho de Cristo. Então, o Novo Testamento todo foi escrito em grego. A palavra testamento, para quem não sabe, são tradução de duas palavras, uma de hebraico e uma de grego, que tem a ideia de pacto, de acordo, ou seja, de aliança. Então, quando Cristo fala, este é o novo testamento no meu sangue, a nova aliança no meu sangue, ele está usando a mesma expressão. Então, o termo Antigo Testamento pode ser traduzido como antiga aliança, o antigo pacto, e o novo como novo aliança, novo pacto. Ainda da estrutura, o Antigo Testamento é a aliança que Deus fez com o homem quando a sua salvação, antes de Cristo vir. O Novo Testamento é o pacto que Deus fez com o homem quanto à sua salvação depois de Cristo vir. O Antigo Testamento olha para frente apontando para Cristo. O Novo Testamento olha para trás também apontando para Cristo. Porque o centro da história, o centro do projeto da redenção humana, da salvação, é Cristo. Ou seja, toda a Bíblia tem como foco principal a pessoa de Jesus. Basicamente, nós poderíamos resumir que no Antigo Testamento nós encontramos a chamada aliança da lei. E no Novo Testamento, a chamada aliança da graça, que veio por meio de Cristo Jesus. Não quer dizer que não tenha lei no Novo e que não tenha graça no Antigo. Muito pelo contrário. Temos vários exemplos, e nós vamos ver isso aqui ao longo dos estudos, da manifestação da graça no Antigo Testamento, e vários preceitos da lei continuam valendo no Novo, e principalmente a lei moral de Deus permanece valendo, a sua escritura. Ainda pensando na estrutura, o Antigo Testamento é uma história redentora que lança o fundamento, a base sobre o qual o Novo Testamento se edifica. Se nós não entendermos o Antigo, nós jamais compreenderemos plenamente o Novo. Tem muita coisa que a gente não entende porque não conhece o Antigo. Várias vezes Jesus diz assim, vixe o que fosse falado pelos antigos ou o que foi escrito os antigos, e traz um esclarecimento. Quando nós lemos Hebreus, se nós não conhecermos o Antigo Testamento, nós não vamos entender. Não é à toa que Mateus, por exemplo, começa várias vezes informando, olha, para que se cumprisse. Ou seja, o Novo Testamento vem atestar e confirmar aquilo que o Antigo disse. Então, para que a gente tenha pleno entendimento do Novo, a gente precisa conhecer o Antigo. Paulo e Jesus fazem muita citação do Antigo Testamento. Temos que entender esse ponto aqui. A revelação de Deus nas Escrituras ela é progressiva, ela vai crescendo. Ou seja, o que se antecipa no Antigo Testamento é desvendado no Novo. Aquilo que é
no dizer de Hebreus, um vislumbre no Antigo, no Novo é claro. Quando o povo está lá no deserto e Deus, revoltado, chateado com o povo, manda a serpente, as serpentes ardentes, que manda Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar num poste bem alto. E olha, quem olhar para a serpente vai ser curado, vai ser salvo, não vai morrer. Já era uma figura, já era algo que o Antigo estava antecipando o que iam fazer com Cristo, que também aquele que olhar para Cristo, que foi pendurado no madeiro, será salvo. Então, o Antigo sempre vai trabalhar dessa maneira. O Novo se reporta sempre ao Antigo. O Antigo não reporta ao Novo, porque o Novo não existia, mas ele reporta no sentido de estar prefigurando aquilo, está profetizando aquilo, está demonstrando o que viria. Ou seja, o Antigo Testamento olha para frente e o Novo olha para trás, para o evento central da história, que é a morte substitutiva de Messias, de Cristo Jesus. O Antigo Testamento foi originalmente dividido em 2 seções. Se alguém puder abrir em Marcos 7:12, para ler para a gente, eu vou pedir outra pessoa para abrir em Lucas 24:44. Já já nós vamos ler Lucas. Marcos 7:12. Jesus vai falar da lei e os profetas. Marcos 7:12. Quem achou pode ler. Então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Marcos 7. 7:12? Isso. Então eu pus a referência errada. Que coisa boa. Aqui fala da lei e dos profetas. Bom, depois eu vou conferir essa referência. Agora, primeiro vai ver Mateus. Digitei errado. Mateus 7:12? Mateus 7:12. Desculpa, ter digitado errado. Pode ler. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim vos fazei também a eles, porque esta é a lei e profetas. Jesus está resumindo, porque era conhecido assim em 2 partes. Mas em Lucas já fala em 3. Lei, profetas e escritos. Quem achou Lucas 24:44 pode ler. Depois disse, enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Os salmos aí como escrito. Então, lá no início, o Antigo Testamento era dividido em 2 partes, depois passou para 3, e quando vem a Septuaginta, esse LXX fala da Septuaginta, é uma versão do Antigo Testamento em grego que foi mandado ser escrito por Alexandre o Grande. Ele queria fazer a maior biblioteca do mundo em Alexandrina, e fez. E ele, então, convocou em todo o reino escribas, 72 escribas de Israel, para copiar as escrituras e traduzir do hebraico para o grego, para que todo mundo tivesse acesso. Essa é a chamada versão da Septuaginta, esse LXX. E é interessante que, apesar de estudar a Bíblia já há um tempinho, esses dias atrás, pouco tempo, que eu descobri por que 72. Porque era 6 de cada tribo de Israel. Até esse cuidado ele teve. São 12 tribos, vezes 6 dá 72 escribas, 72 sábios. Então, eles escreveram, copiaram todo o Antigo Testamento do hebraico para o grego, e, ao fazer isso, eles dividiram agora em 4 partes: lei, história, poesia e profecia, que é as mesmas 4 partes que nós temos hoje. Então, hoje, normalmente, na versão que nós temos, a Bíblia, o Antigo Testamento está dividido em 4 partes, como está aí na tela.
A lei, que vem os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois vem a história, que vai de Josué até Ester, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1º livro dos Reis, 2º livro dos Reis, 1º livro das Crônicas, 2º livro das Crônicas, Esdras, Neemias, Ester. Depois vem poesia, os livros poéticos, livros de sabedoria, às vezes são chamados, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E depois o livro dos profetas. Os 5 primeiros conhecidos como profetas maiores, porque eram livros maiores, e os 12 últimos como profetas menores. Então, aí nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os mesmos 39 livros que nós temos na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, são os mesmos livros da Bíblia judaica, com a diferença que alguns livros, por exemplo, 1 e 2 Samuel, para eles é um livro só, 1 e 2 Reis é um livro só, e a ordem é um pouco diferente. A Bíblia hebraica é dividida em 3 partes, e ela vem na ordem que está aí. A lei, os 5 primeiros livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois vem os profetas, ou o Nefilim. E aí Josué, Juízes e Samuel, Reis, é considerado livro de profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. E aí tem os escritos, Salmos, Provérbios, Jó. E Cântico, Ruth, Lamentações, Ester, Eclesiastes, Daniel, Esdras, Neemias é um livro só, e Crônicas. Na Bíblia judaica, o último livro a ser escrito é Crônicas. O último livro a ser escrito, não, a ser colocado, na Bíblia. A ordem é diferente, mas são os mesmos livros, exatamente o mesmo conteúdo, não dá a mesma quantidade de livros, porque aqui você vai ver que alguns livros estão juntos. É o caso de Reis, é um livro só, Samuel. Aqui, Esdras e Neemias é um livro só para os judeus. Crônicas também é um livro só, mas é o mesmo, exatamente o mesmo conteúdo. Eu tenho a Bíblia hebraica aqui, tenho ela em hebraico e tenho em português, e realmente é o mesmo conteúdo. E o Novo Testamento, só pincelando, também é dividido em 4 partes, sendo os evangelhos, os 4 primeiros livros, depois o livro de Atos, livro de história, as epístolas, depois Apocalipse. Então vamos lá rapidamente. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas. E, por último, Apocalipse. Tem até a musiquinha, né? Para a gente cantar. Pensando ainda nessa estrutura, nós estamos terminando a parte de, grosso modo, da estrutura aqui. Ainda que não exista uma ordem divina para ser dividida em 4 ou em 8 partes, como nós dividimos, não há uma ordem disso, é assim que a Bíblia foi, pelos estudiosos, divididas e tem um objetivo claro, que é mostrar Cristo. E é importante a gente lembrar disso, semana que vem nós vamos ver um pouco disso também. Pelo menos 5 vezes, Jesus afirma ser ele o tema principal do Antigo Testamento. Em Mateus 5,17, em Lucas 24, em João 5 e em Hebreus 10. A estrutura da Bíblia. Diante dessas declarações de Jesus, nós fizemos aqui um quadro para a gente dividir a Bíblia em 4 e a implicação em Cristo em cada uma delas. Primeiro, no Antigo Testamento, a lei é o fundamento da chegada de Cristo. Por que ele veio, qual a ordem, tudo. A história é a preparação da chegada. A poesia é o anelo, é a parte artística da coisa. E a profecia é a certeza da chegada. Quando pensa no novo,
Os evangelhos é a manifestação de Cristo. Atos é a propagação desse Cristo. As epístolas é a interpretação e aplicação do Cristo, e o Apocalipse é a consumação de Cristo. Quero abrir para perguntas, colocações de vocês. Foi muito rápido? Beni, foi muito rápido? Pergunte, Raquel. Eram livros soltos. Rolos. Rolos. Eram, por exemplo, existia mais de um Isaías? Mais de uma cópia. Porque quando Filipe foi encontrar o oficial, ele estava lendo Isaías. Essa pergunta da Raquel é interessante. Eram feitos em rolos, principalmente na época do Novo Testamento, já havia várias cópias. Por isso que hoje nós temos, às vezes, alguma dificuldade com manuscritos, porque existia cópia da cópia da cópia da cópia. Várias cópias feitas à mão. E lembrando, o hebraico não tem ponto, não tem ponto, não tem vogal. Grego também, algumas pontuações é totalmente diferente do português. Por exemplo, o interrogação é um ponto e vírgula em grego. Põe um ponto e vírgula, é uma interrogação. Então, tinha muitas cópias, mas essas cópias eram feitas num processo de muito cuidado, muita cautela. Eu posso passar para vocês depois, disponibilizar esses slides para vocês terem como ver, eu posso passar isso para PDF e mandar para vocês, não tem problema. Alguém falou alguma coisa? Pergunte. Daniela quer fazer uma pergunta, pastor. Pergunte, Dani. Pastor, é verdade que tem alguns livros da Bíblia que não entrou nela? Como que é? Existem muitos livros que foram escritos que não fazem parte daquilo que a gente chama do cânon bíblico. Eles foram avaliados, principalmente no Novo Testamento. O Antigo Testamento, quando Cristo já veio, já era esses 39, já havia fechado esse cânon, apesar que a Bíblia Católica existe acréscimos até no Antigo Testamento, mas esse acréscimo já foi feito bem depois de Cristo, na Bíblia Católica. Mas na época de Cristo, na época do início da igreja, a Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento. E é os mesmos livros, só que com aquela distribuição diferente. E alguns livros que foram escritos também no período da igreja não entraram no cânon, ou seja, não foram considerados livros de inspiração divina. Por exemplo, você pegar uma Bíblia católica, você vai ver lá o livro dos Macabeus. A história dos Macabeus ocorre no período interbíblico, antes da vinda de Cristo, antes do período de Roma tomar todo mundo. É um livro muito interessante, histórico, porém não é considerado um livro inspirado por Deus, não é um livro sagrado. O próprio livro de Macabeus cita que não é escritura, que é um livro histórico. Então, tem livros que ficaram de fora. Mas desde o início da igreja, o cânon está fechado nesses 66 livros. No tempo de Cristo já eram os 39 do Antigo, que não somava 39, porque era a Bíblia hebraica. Próxima aula eu vou passar para vocês quantos livros eram, mas é exatamente o mesmo conteúdo da nossa Bíblia. Na Bíblia Católica, na versão católica, houve alguns capítulos têm um acréscimozinho, e mais alguns livros no Antigo Testamento, tá? E tem livros também no Novo. Depois nós podemos até levantar isso, se for o caso. Eu tenho aí. Pastor, então, canônicos, livros canônicos significa inspirados por Deus. É isso? O cânon era uma cana de medir. Era uma coisa assim que eles faziam medidas, como se fosse uma régua. Então, usou-se esse termo. Aqueles que foram medidos segundo vários critérios e considerados livros sagrados,
entraram no que a gente chama do cânon bíblico. E outros não. Por exemplo, no Antigo Testamento, que já é muito antes de Cristo, já estava fechado, o livro de Esther teve alguma dificuldade de ser acatado. Por quê? Porque ele não fala em Deus. No Novo, o livro de Tiago teve muita dificuldade de ser acatado, exatamente porque ele falava muito em obras. Tanto é que Lutero, muitos anos depois, vai criticar ele, vai considerar ele uma epístola de palha. Então, assim, foi feito um estudo muito detalhado. Talvez, quando a gente for falar do Novo Testamento, eu vou passar os critérios dos livros do Novo Testamento para fazer parte do cânon. Os livros do Antigo já existiam na época de Cristo e já estava fechado o cânon. Então, quando se fala um livro canônico, quer dizer, é um livro que passou na avaliação, no crivo, então ele é considerado um livro inspirado por Deus. A grande dificuldade é que há uma doutrina na Igreja Católica que diz o seguinte: a Igreja é superior à Bíblia. Então, por isso que a bula papal tem valor igual ou superior à Escritura, porque a Igreja é superior à Escritura. A Igreja oriunda da Reforma, a Igreja cristã, a Igreja evangélica como um todo, é o contrário. A Bíblia é superior a tudo, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a Bíblia é superior à Igreja. A Igreja pode estar errada, a Igreja pode falhar, as Escrituras não falham. Parece uma coisa simples, mas não é. Então, quando você conversa com alguém que é muito envolvido na Igreja Católica, com um padre, ele vai dizer, mas a Igreja interpreta assim. A Igreja é superior às Escrituras. E, na verdade, a Igreja não é superior às Escrituras. Nós não cremos nisso. A Bíblia é superior à Igreja. Por isso que nós não aceitamos, e a Bíblia também condena, qualquer tipo de acréscimo. Lá em Apocalipse diz que ai daquele que acrescentar uma vírgula que seja. Perguntas dessa introdução? Pastor, o senhor falou aí que lá em Apocalipse está escrito ai daquele que acrescentar uma vírgula, né? Eu lembrei dos testemunhos de Jeová, né? Lá naquela passagem onde Jesus fala para o ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, eles acrescentaram uma vírgula lá que muda o sentido da frase. Acrescenta no início do Evangelho de João também, eles acrescentam algumas coisas. Então, é muito, muito perigoso isso. Por isso que a gente precisa conhecer as Escrituras e conhecer como que ela foi formada, quais são os critérios, para a gente estar com a nossa fé embasada nisso. Porque aí não adianta os outros falar que nós estamos firmados nisso. Então, vai ser importante para a gente ter... Eu achei que era importante dar uma passada nisso, e vamos dar uma passada. Semana que vem, por exemplo, a gente deve falar um pouco sobre a inspiração, como é que é considerado um livro inspirado, para a gente ter uma base sólida nisso na hora que a gente começar caminhando. Porque, do ponto de vista humano, a gente pensar, por exemplo, no livro de Números, mas como? Para que tanta genealogia ser... Teve época que o livro de Cantares, eu já falei, na minha infância era proibido ler. Quando lá em Anápolis, a patroa da Raquel tinha um programa na rádio evangélica, eu cedi a Bíblia em áudio, não podia passar o livro de Cantares, foi proibido. Porque é um livro que fala do relacionamento de Salomão com a Sulamita. Mas é um livro inspirado por Deus também. Pastor? Oi. Posso fazer uma pergunta? Pode. A Bíblia ela tem várias versões, não tem? Tem. Aí eu fico pensando assim, será que a Bíblia não tinha que ter só uma versão? Porque, por exemplo, tem aquela Bíblia da mulher. Aí vem assim, as explicações. Acho que passa coisa. Fala que é só uma versão, não? Deixa eu te explicar. Nós vamos falar isso possivelmente semana que vem.
As versões são traduções. É diferente da Bíblia temática. A versão quer dizer do texto bíblico. O texto bíblico ele parte de alguns manuscritos diferentes. Nós temos basicamente duas grandes vertentes: o texto majoritário e o receptus. São textos que têm algumas diferençazinhas de cópia, mas o conteúdo é o mesmo. E o que se faz muitas vezes de ter novas traduções, por exemplo, como essa que nós estamos fazendo, Lendo a Bíblia com o Pastor, que é a nova versão transformadora, ela simplesmente parte de uma versão já existente e tenta pôr umas palavras mais claras, mais simples. Porque, por exemplo, se você pegar aquela Bíblia mais antiga da corrigida, vai falar lá de crer, de umas palavras que a gente nem sabe mais do que se trata. Então, assim, por isso existem mais versões. A ideia é facilitar o entendimento. Agora, o que nós não podemos fugir é dos manuscritos corretos. Depois eu vou explicar com mais calma sobre essas versões. Temos 1 minuto. Quem quer fazer mais uma pergunta? Pastor, Oi. eu já vi na Bíblia Católica, eu não lembro mais qual livro, que lá mesmo fala que não são inspirados aqueles livros. São 7 livros, É no parece. livro dos Macabeus. Me parece que assim. Eu li lá. É que eu conversando com a minha irmã, falei que elas não eram inspiradas, aí ela falou, quero até ver. Eu falei, Deus vai me mostrar, eu era nova convertida. E aí eu achei, só que eu não lembro mais, mas só tem na Bíblia Católica, né? Só. Pastor, hoje é verdade, também eu não consegui ligar meu microfone naquela hora. Ah, tá bom. É o aniversário do Elvio? Hoje é aniversário do Elvio. Deus abençoe o Elvio. Amém. Irmãos, nós vamos encerrar por causa do tempo, senão vai cair. Muito obrigado, Deus abençoe. Estou aberto para as perguntas, manda lá no grupo, me pergunta. Eu vou gerar um PDF disso aqui e mando para vocês, tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Até amanhã Lendo a Bíblia com o Pastor. Amém.